para analisar esta semana nos mercados e naturalmente sob a alçada da Grécia é meu convidado Leonardo Espírito Santos. Leonardo, boa tarde, bem-vindo, como Boa sempre, tarde. ao Fecho de Contas. A questão que se coloca é, e há pouco a Ministra das Finanças ouvíamos a falar em ultimato, no caso da Grécia já não faz sentido falar em ultimato porque teriam que ser renovados sucessivamente. A questão que se coloca é, há ainda essa possibilidade de se renovar algum tipo de relação com a zona euro ou parece que agora entramos definitivamente no caminho em que a Grécia vai mesmo deixar este grupo, vai deixar a moeda única? Eu acho que realmente não faz sentido muito falar em ultimato, tendo presente todos estes meses de negociações sucessivas, mas realmente agora estamos a chegar a uma data em que efetivamente não é possível chutar para a frente sem qualquer tipo de acordo, porque há datas concretas de pagamento de dívida e se a Grécia não cumprir, e enfim, para o qual é bastante claro que a Grécia não tem dinheiro para fazer, sem isso, sem dinheiro novo, a Grécia não consegue fazer face a esses pagamentos. Portanto, não há a mínima dúvida que agora, ao contrário de outras datas recentes, esta data de 30 e sobretudo depois em julho, com pagamentos ao BCE, não há outra forma. A Grécia tem mesmo que ter dinheiro novo para conseguir fazer face a esses pagamentos. De facto, é uma situação que já vem de há muitos meses, mas que agora não tem forma de ser mais ultrapassada sem qualquer tipo de acordo. Também me parece claro que, por melhor que corra, não haverá um acordo total, não vai haver aqui nenhuma solução definitiva na segunda-feira ou nos dias seguintes, porque a questão é bastante complexa e a Grécia tem necessidades de financiamento para além de estas aqui no curto prazo. Vai haver mais a seguir. Estamos a falar portanto, de 6.700 milhões ao Banco Central Europeu no final do verão, por exemplo. E há mais ao FMI, portanto, para além de tudo o resto. Até o final do ano são sensivelmente 20 mil milhões de euros, portanto é muito dinheiro. É preciso, e até pode ser mais, enfim, depende também muito daquilo que aconteceu com a economia. E isto é só uma parte da equação. Outra parte da equação que é, quizás até mais importante, tem a ver com o sistema financeiro. E essa é a grande questão. Vamos assistir a uma limitação de capitais, provavelmente se a Grécia entrar em incumprimento. Até pode ser antes. Já havia alguns rumores de que o próprio BCE não estava já seguro que os bancos gregos conseguiriam abrir na segunda-feira, se não houvesse Ainda assim, nenhuma hoje alteração. aumentou mais uma vez o ELA, os empréstimos de emergência. Não se sabe, ainda não foi pelo menos divulgado para já o montante. Sabia-se que o Banco Central grego teria pedido mais 3 mil milhões. Ainda assim, aquilo que se sabe é que terá sido abaixo desse montante. Sim, enfim, fala-se em 2 mil milhões, não sabemos o número é impreciso, mas aparentemente foi menos que aquilo que era necessário, e aquilo que era necessário seria uma verba já a contar com a fuga de depósitos que aconteceria hoje e previsivelmente na segunda e terça-feira, antes do próximo aumento decidido todas as quartas-feiras. Mas essa decisão do BCE, que é a primeira vez que o faz nesta crise, acaba por, para mim, é minimamente reconfortante porque parece-me ser um sinal de que se está mais perto de chegar a um acordo. E provavelmente o BCE só tomou esta medida com algum género de compromisso ou com alguma exigência por trás. Porque isto é mais um caso clássico na zona euro daquela situação de que tem que piorar para ficar melhor. E vemos aqui paradoxal que isso possa parecer. A respeito dessa falta de acordo, a própria The Economist, estamos a ver nesta altura a capa da edição desta semana, My Big Fat Greek Divorce, o meu grande divórcio, ou divórcio grego chorudo. É isto que quando se fala e quando se olha para a Grécia, nomeadamente os países da periferia, como é o caso de Portugal, os países que foram resgatados, mesmo a própria Espanha que teve um resgate dissimulado à banca, quando olham para a situação grega é do lado de quem pagou e vê a Grécia não pagando, ou há também outras análises que se pode fazer, nomeadamente de uma economia que está de rastros, de 5 anos que se perderam, e lia isso hoje, 5 anos que se perderam em 5 meses. Há aqui várias análises que podemos fazer, ou seja, os gregos também têm a sua razão em todo este processo. Não, seguramente, enfim, a razão não tem que estar só de um lado, claramente está dos dois lados e em termos políticos a leitura é a primeira que referiste, quer em Portugal, quer em Espanha, de facto. Ou seja, se nós pagamos, eles também têm que pagar, mas isso é a leitura política que os governos atuais de ambos os países fazem.
A população, com certeza, que fará, enfim, cada um, dependendo da sua perspectiva, quer política, quer também económica, fará a sua leitura. E as duas leituras acho que são pertinentes. A razão não tem que estar só de um lado, mas a mim sempre me pareceu desde o início que realmente a bola está mais do lado da Grécia, porque é a Grécia quem tem mais a perder. Enfim, há uma perspectiva que também me parece correta de que se a Grécia saísse, poderíamos ter um período de curto prazo de turbulência a nível geral da zona euro, mas que facilmente, não seja a palavra correta, mas que rapidamente poderia ser ultrapassado com uma ação bastante decisiva e determinada do BCE. Qual é que te parece que nesta altura é o cenário mais provável? É uma manutenção, e simplificamos estas duas possibilidades, fica ou sai? Eu acho que fica, eu acho que continua a ser o cenário mais provável, porque é o cenário racional. Agora, também sabemos que a racionalidade aqui muitas vezes não imperam questões mais até emotivas, mas o governo grego basicamente quer conciliar três coisas que não são conciliáveis, que é cumprir com as condições do resgate, mas ao mesmo tempo retirar toda a austeridade que esse resgate implicou e ao mesmo tempo manter-se no poder. Isto não é conciliável. As duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos, em relação à austeridade e a cumprir as condições que os credores pedem, não é possível. Isto já se percebeu também há muito tempo. E, portanto, só numa situação verdadeiramente limite, e é aquilo que estamos a assistir agora, enfim, na próxima segunda-feira. Eu diria que já se ultrapassou os limites que seriam expectáveis há alguns meses. Se calhar ninguém acreditava que chegaríamos ao dia de hoje. Não necessariamente, porque houve um primeiro momento de turbulência a seguir às eleições, houve muitas negociações e decidiu-se no final de fevereiro a estender o resgate até final de junho. E, entretanto, até final de abril, negociaram um novo resgate e por aí fora. Nada disso aconteceu. Enfim, tudo isso aconteceu, mas sem resultados. E, portanto, foi mesmo até o limite. E o limite era o fim de junho, de facto. E é nesse fim de junho que se tem que decidir, enfim, se fica, se não fica, e se fica, em que condições é que fica. Parece que estarão a estudar um cenário de saída, o que é que poderia acontecer, nomeadamente os parceiros e as instituições. Sim, seguramente. Esse cenário, cenários de contingência que estão, mas já não será de agora, já estarão a ser preparados há muito tempo, o que não significa que seja essa a vontade ou do governo alemão, ou muito menos do BCE. Não acredito que não seja essa a vontade. Agora, e sobretudo o BCE, tem a obrigação de ter planos de contingência. Quem é que iria sofrer mais neste divórcio, pegando no título da The Economist? Seria a zona euro, porque ficaria fragilizada e a União, se calhar, começaria a perder algum sentido? Ou seria a Grécia que, economicamente falando, tem pouco peso em todo este grupo? Tem pouco peso e a exposição que o resto do mundo tem em relação a ativos e, sobretudo, a dívida grega é hoje incomparavelmente menor, para não dizer quase negligente ou negligenciável, a exposição que o resto do mundo tem em relação à dívida grega e, portanto, aí a resposta parece-me relativamente clara que seria a Grécia quem mais teria a perder, mesmo que tivesse algum apoio de outros países, como a Rússia ou a China, mas seria bastante difícil, pelo menos num primeiro momento. Depois é discutível os benefícios de uma nova moeda, uma brutal desvalorização cambial, e uma nova moeda poderia, a prazo, trazer frutos. É discutível e, enfim, podemos estar muito tempo a discutir isso. Há vantagens e desvantagens, há outros exemplos históricos, mas a Grécia é um país relativamente diferente. Agora, não há a mínima dúvida que num primeiro momento seria necessário começar por impor um controle de capitais. Portanto, os bancos teriam que fechar. Se pensarmos nos atuais níveis de incumprimento na banca, e falavas dessa questão, estamos a ver os bancos gregos cotados no índice ASE, o Alpha Bank e o Eurobank estão a disparar 3% hoje. A única queda significativa a que assistimos é o Piraeus Bank, que está a afundar quase 5%. O resto, temos uma queda ligeira do National Bank of Greece, e o próprio índice que reúne os principais bancos está a subir 1,6%, o ASE é 1,7%. Está a subir porque, possivelmente, é uma questão de confiança. Cada medida um pouco, é uma subida de níveis hiperdeprimidos. Ou seja, é aqui uma correção. Sim, basicamente porque o BCE alargou um bocadinho mais o financiamento, o financiamento extraordinário, e isso dá um bocadinho mais de oxigênio, mas dá oxigênio provavelmente até ontem, portanto. Mas hoje, inevitavelmente, teremos mais resgates e mais fugas de depósitos
e segunda-feira, enfim, durante o fim de semana. Portanto, este processo está a tender para acelerar e vai continuar a acelerar enquanto não houver algo que acalme a população grega. Essa acalmia aparece quando vier um novo resgate? Aparece quando ficar claro que há um acordo e que, enfim, que tudo ficará resolvido a médio prazo, porque, não, como já disse, não vai haver nenhuma solução definitiva amanhã ou segunda-feira ou na próxima semana, ou o que seja. Vai haver uma meia solução. Aliás, um dos rumores persistentemente no mercado é de que os credores vão dar o dinheiro aos poucos e não os 7,2 mil milhões de euros de logo uma vez, vão dar aos poucos e depois Que ainda assim serão um curtos, resgate. esses 7 mil milhões nesta fase. Serão, perdão. Serão curtos, ou seja, já não chegam para as necessidades, sim, nem já de não perto nem de chegariam, longe. mas chegam, enfim, para pagar ao FMI no final do mês e depois para pagar ao BCE em julho, mas vai sempre haver mais e, portanto, serão sempre curtos, seguramente, porque vai ter sempre que ser negociado um terceiro resgate. Aqui ainda se está a discutir o final do segundo resgate. Esses 7,2 bis de euros ainda se referem ao segundo, mas depois é necessário um terceiro. Portanto, as negociações e a questão grega não nos vão abandonar, mesmo que haja um acordo bem sucedido na próxima Como semana. é que fica Portugal no meio disto, Leonardo? Temos ouvido o Governo garantir que há uma almofada, que dá aqui uma margem de gestão de alguns meses para, se quiser fazer novas colocações, escolher melhor os calendários, mas tivemos, por exemplo, uma emissão curta, eu diria sem grande peso esta semana, mas assistiu-se já aqui a um primeiro sinal desta questão grega, que foi uma subida ainda que ligeira dos juros, e vamos poder ver também os juros no mercado secundário esta tarde. Apesar de estarem a aliviar, a tendência nas últimas sessões tem sido, tirando ontem e hoje, tem sido de alta. Vai ter que o BCE assumir aqui um papel ainda mais ativo neste processo de compras que já é de si massivo? Se a situação não se resolver na Grécia, sim. Mas também parece claro que o BCE tem, para além de ter os meios, tem a vontade de o fazer, que é muito importante. Portanto, enfim, por exemplo, se nós olhamos para o euro, que não tem caído com esta deterioração da situação na Grécia, provavelmente mostra isso, mostra que há uma confiança grande no BCE e também pode haver a perspectiva de que, mesmo que isso acontecesse, que a Grécia saísse da zona euro, a própria zona euro, num curto prazo, poderia ser uma estrutura mais forte do que provavelmente com a Grécia, portanto, porque seria o seu elo mais fraco. Portanto, não a leitura de que seria uma grande derrota em termos políticos, com certeza, a saída da Grécia, mas em termos económicos, voltando um pouco atrás, em termos económicos, o peso do PIB grego no total da zona euro é à volta de 2%. Portanto, não, em termos políticos era uma derrota e ter que se questionar se a Grécia saiu, quais é que são as garantias que nós temos que outros países não possam seguir. Poderia trazer alguma instabilidade, nomeadamente se não sair a Grécia e se houver... E a questão parece-me também importante é ao nível ou na dimensão das cedências. Imaginemos que a Grécia fica, mas terá que haver necessariamente cedências de ambas as partes, de um lado mais do que do outro, mas é aquilo que se calhar é mais importante analisarmos olhando para os credores e olhando para as necessidades que o país tem neste momento de liquidez, alguém vai ter que emprestar. E será que depois outros países, e assistimos à ascensão de alguns grupos políticos, partidos mais radicais, será que se houver esta cedência, esta flexibilização, não vamos assistir aqui a mais instabilidade política depois neste grupo? Nomeadamente em países como Espanha, o próprio Portugal, Itália. Sim, todos os países, na maior parte dos países, Portugal realmente não tem, mas a maior parte dos países tem partidos que estão bastante fortes nas sondagens e partidos mais... O próprio Reino Unido, embora... O próprio Reino Unido, quase praticamente todos os países têm realmente partidos que são basicamente antissistema e que têm vindo a ganhar cada vez maior peso em toda a Europa. Portugal é uma exceção realmente a essa situação que é bastante ampla em toda a Europa. Mas aqui enfim, há várias leituras que se podem fazer, mas a situação terá que ser sempre medida pelos dois lados, ou seja, a Europa realmente pode ceder e terá que ceder alguma coisa porque a dívida pública grega continua a ser, não é sustentada,
mas a própria Europa já tomou medidas em relação à sua parte da dívida, em termos de reduzir quer o custo, quer as maturidades. E claro que, havendo uma nova cedência, pode ser defendido em países como Portugal. Então, no nosso caso, também é necessário que haja cedências, porque, enfim, nós temos cumprido a nossa parte. Ou que pelo menos faça aquilo que a Grécia está a dizer que não quer fazer, que é aumentar a austeridade ou continuar com ela e se calhar aliviar um pouco. Ficamos com vários argumentos para exigir, enfim, um tratamento minimamente parecido. Mas, ao mesmo tempo, na Alemanha e noutros países, mas sobretudo na Alemanha, enfim, há outros países do centro europeu em que as suas opiniões públicas já estão muito contra o apoio, nomeadamente à Grécia, e não toleram que haja qualquer tipo de cedência. Portanto, qualquer tipo de cedência do governo alemão, por exemplo, é muito mal recebido pela sua população. E, como é óbvio, a Alemanha tem que defender os seus interesses, tal como Portugal defende os seus e a Grécia defende os seus. E há aqui que encontrar pontos de equilíbrio que realmente não são fáceis, e, enfim, basta ver a evolução dos últimos meses, mas alguma coisa terá que ser encontrada, alguma solução aqui intermédia, onde provavelmente a Grécia teria que ceder mais face à posição dos credores. Falavas no terceiro resgate, de resto também já há muito que se falava nisso ainda antes destas negociações, mas e um haircut? Também é provável que assistamos? Isso era aquilo que o governo grego defendia desde o início, mas que... E que voltou a falar nas últimas tem duas defendido, semanas. sim, enfim, e aí há realmente consistência, porque Era uma das a bandeiras. bandeira do Syriza antes mesmo das eleições, e, portanto, faz sentido que continue a exigir ou a solicitar essa possibilidade. Era algo que teria um maior impacto de facto, na sustentabilidade da dívida grega. Um haircut dependeria do montante, mas obviamente que esse haircut teria que ser cedido ou teria um custo direto nos contribuintes europeus. E isso, como disse atrás, não é minimamente tolerado neste momento na maior parte dos países. Inclusivamente no nosso, onde se poderia realmente defender que nós também queremos um haircut para nós, porque cumprimos ainda mais com as condições, mais do que a Grécia. Se não fosse a Grécia, a Fed provavelmente já teria, e esta é uma pergunta certamente para 1 milhão de euros ou de dólares, mas já teria subido as taxas de juros no país? Não estou totalmente seguro. Não há dúvida que a situação externa é cada vez mais importante na tomada de decisão da Reserva Federal nos Estados Unidos. Mas a economia americana teve um grande abrandamento no primeiro trimestre, que não tem a ver obviamente, com a situação europeia ou com a situação na Grécia. Essa situação é temporária e aparentemente está a ser ultrapassada, mas é mais uma condição que restringe a capacidade de decisão da Reserva Federal e que possivelmente poderá adiar uma subida de taxas de juros um pouco mais para a frente. Não, com certeza não muito mais, mas é mais uma condicionante. Mas que também terá que ficar resolvida antes da Reserva Federal tomar uma decisão. Muito bem, Leonardo, como sempre, obrigado pela tua análise neste fecho de contas.